Oi, crianças, boa tarde! Vamos voltar com as nossas atividades. Eu espero que vocês tenham descansado, tenham se divertido na Semana da Criança, tenham tido aí uma semana ótima para a gente retomar aos nossos estudos, tá? A Pro vai lembrar aqui para vocês que na semana que vem, na sexta-feira, começa a entrega dos nossos materiais. Então, fiquem atentos às datas, a data do primeiro ano, a Pro vai colocar aqui embaixo para você ficar atento com a sua família para ir buscar o seu material. Lá no saquinho com os seus materiais da escola, os seus livros, a sua pasta e todo o restante do material que ficou na escola, a Pro colocou também uma lembrancinha para vocês. Uma lembrancinha da Pro e uma lembrancinha da Provanúzia, tá? Tá lá junto no saquinho, que essa lembrancinha é do Dia das Crianças, que infelizmente não deu para a Pro entregar na Semana da Criança, mas a Pro já colocou tudo bonitinho lá, cada um no seu saquinho para você retirar. Bom, hoje a Pro vai fazer uma aula um pouco diferente. Eu vou mandar a aula da semana inteira, porque teve algumas mães que mandou para mim perguntando se eu não poderia mandar uma aula só para a semana inteira, porque para elas fica mais fácil administrar, porque muitas trabalham, não tem tempo de fazer com as crianças, então eu vou fazer um teste. Essa semana o nosso vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas a Pro vai mandar todas as aulas aqui nesse vídeo. Então você acompanha direitinho para que você não perca nada. Só que eu vou mandar todas as aulas hoje, mas você faz uma a cada dia. Na segunda, na terça e na quinta. Quarta da Provanúzia, sexta da Prodani, tá bom? Se você quiser juntar todas as atividades e me mandar na sexta-feira, no dia da aula da Prodani, tudo bem. Ou você faz hoje, amanhã na terça, depois na quinta, e quando for na quinta, no final da tarde, depois que você terminar todas, você também pode me mandar, não tem problema. Mas o importante é que você tire as fotos e mande para a Pro. Você pode fazer vídeo, lembrando que os vídeos são bem curtinhos para você me mandar. Você pode tirar foto, você pode me mandar áudio com o que você entendeu, mas é importante mandar. Nós estamos encerrando o nosso estamos iniciando o nosso quarto bimestre, encerrando o ano, né? E ano que vem, se tudo der certo, a gente volta já direto na escola, com algumas coisas diferentes do que a gente está acostumado, mas a gente provavelmente volta na escola. Então a Pro vai pedir para que vocês façam as atividades com bastante capricho, para que a gente possa encerrar essas atividades aí com bastante aprendizado, tá bom? E família, eu conto com a colaboração de vocês aí nesse final de ano, um tanto conturbado, um tanto diferente daquilo que a gente está acostumado, mas que se faz necessário nesse momento para o melhor das crianças, das famílias e também de nós profissionais da escola, tá? Bom, vamos começar. Eu vou começar fazendo o calendário desde a última vez que a gente parou, porque teve a Semana da Criança, teve a semana do mini recesso, aí uma semana de descanso pra gente, então eu vou fazer todo o calendário, vai ser bem simples. A gente parou no dia 1º, na quinta-feira. Na sexta, dia 2, foi a aula da Prodani. Eu já marquei aqui que dia 2 foi bastante sol, então você pinta aí o seu calendário no dia 2 de outubro, você pinta de amarelo. Como de costume, final de semana a gente pinta de verde. Então, dia 3, que é sábado, e dia 4, você pinta de verde. Dia 6, dia 5, 6 e 7, tava sol. Então, você pinta esses 3 dias de amarelo. Bem bonitinho. Aí a Pro marcou aqui, ó, eu tava atenta. Então, no dia 8, tava nublado. O tempo tava assim, entre nuvens. Então, a gente pinta o dia 8 de azul. Isso aqui em Caieiras. Se em Franco o tempo tava um pouco diferente, você lembrar, você pode pintar. Se você não lembra, deixa em branco ou pinta das cores que a Pro tá colocando aqui, tá? E no dia 9, na sexta-feira, tava de chuva. Então, a gente sabe que quando tá de chuva é o cinza. Aí, dia 10 e 11, final de semana de novo, a gente pinta de verde, como é o nosso costume. Dia 12 foi o Dia das Crianças, foi feriado.
E nessa semana 13, 14, 15 e 16 foi recesso, foi a nossa semana de descanso. Você pode pintar de uma outra cor, você pode continuar pintando de vermelho ou você pode escolher uma cor da sua preferência, diferente dessas cores que a gente costuma usar aqui e pintar. Eu vou pintar o meu de rosa, que eu gosto de rosa, então eu vou pintar de rosa até o dia 16, que foi sexta-feira. Sábado e domingo a gente volta para o nosso verde, dia 17 e dia 18. Como eu vou mandar a aula da semana inteira, então você fica atento aí no clima e você pinta o calendário de acordo com o dia da aula, com o clima do dia da nossa aula. Hoje aqui em Caieiras tá sol, então eu vou pintar de amarelo. Só que eu não vou pintar amanhã e o restante da semana porque eu não sei. Então você vai pintar aí e quando for na quinta-feira ou na sexta, você me manda o seu calendário pintado de acordo com o clima. Eu vou pintar o meu aqui, então quando for na semana que vem que eu vou mandar aula para vocês de novo, eu vou mandar pintado. Eu vou continuar pintando o meu aqui pra gente poder dar continuidade. Bom, tendo feito o calendário, a gente descobriu, já pintou, já sabe os dias da semana, nós sabemos que hoje é dia 19 de outubro, tá bom? E essa semana nós vamos trabalhar um tema que é bem legal. O nosso tema de hoje é meios de transporte. Então eu vou explicar para vocês o que são meios de transporte. Transporte, ele já fala que é algo que transporta. Vamos ver. São os meios que usamos para nos movimentar de um lugar para o outro. São também responsáveis por transportar pessoas, animais e mercadorias. Então, meio de transporte são tudo aquilo que a gente usa para a gente se movimentar de um lugar para o outro. Por exemplo, quando alguns de vocês vão para a escola, alguns de vocês vão de van escolar. Então, a van é o seu meio de transporte que leva você da sua casa para a escola e da escola para a sua casa. O ônibus, quando você vai no centro, você usa o ônibus. O ônibus é o meio de transporte que leva você da proximidade da sua casa, lá do ponto de ônibus, até o centro, seja de Franco, de Caieiras e até de São Paulo. Algumas pessoas também usam o trem para ir trabalhar. O trem é um meio de transporte. Quando as pessoas viajam de um estado para o outro, eu vou para a Bahia. Como que você vai? Tem pessoas que vai de carro, que é um meio de transporte. Tem pessoas que vai de ônibus, que também é um meio de transporte. E tem pessoas que vai de avião, que também é um meio de transporte. Os nossos alimentos, eles chegam na nossa casa no mercado. Em casa nem sempre, mas eles chegam no mercado por meios de transporte, que são caminhões, que trazem os alimentos até o mercado. Então, chegando lá no mercado, o caminhão chega, é descarregado, colocado nas prateleiras e a gente compra. Algumas pessoas, quando vai ao mercado, compra lá, faz a sua compra e vem para casa de carro. Outros vêm de ônibus, outro mercado é próximo de casa, vem a pé. Mas o que são meios de transporte? São tudo aquilo que nos movimenta de um lugar para o outro. Pode ser carro, moto, bicicleta, avião, navio, porque os navios também fazem viagens de uma cidade para outra, de um lugar para o outro, através do mar, dos rios. Então, esses são meios de transportes. Mas existe um outro meio de transporte, que é um meio de transporte incomum. Ele não é muito comum aqui em São Paulo ou em Franco. Em Franco até tem, em Caieiras também tem. Mas, por exemplo, no centro de São Paulo é um pouco raro, mas existe, que é o cavalo. O cavalo também é um meio de transporte. Antigamente, as pessoas usavam o cavalo para se locomover de um lugar para o outro, porque os carros eram muito mais caros do que são hoje, então as pessoas tinham mais acesso aos cavalos, até porque viviam muito na zona rural, que é nas fazendas, nos sítios, nas chácaras, e lá tinham bastante animais. E aí eles usavam o cavalo, o burro para carregar carroça, que também são meios de transporte. Eu vou mandar para vocês aqui agora um vídeo da Proariane.
assista o vídeo da Proariane. Esse vídeo é bem legal. É o vídeo da menina que parou o trânsito. É bem legal. Então, vocês vão ver nesse vídeo vários meios de transportes e como que é uma pessoa no meio da cidade grande, o caos de todo o trânsito, como que pode ser. Assista o vídeo da Proariane, que vai ser importante para você realizar essa atividade de hoje, segunda-feira, tá? Agora que já assistimos ao vídeo e também já sabemos o que são meios de transporte, vamos fazer uma lista de todos que você já usou. Você também poderá escolher um deles e fazer um desenho bem bonito. Então, você vai fazer uma lista. Eu já andei de van escolar, você escreve aí van. Eu já andei de trem, você escreve trem. Eu já andei de ônibus, você escreve ônibus. Eu já andei de bicicleta, escreve bicicleta. Eu já andei a cavalo. Já andei de avião, põe avião. Já andei de barco ou de navio, coloca navio. E assim você vai, faça uma lista de todos que você já usou, tá bom? Escreve do seu jeitinho. Eu gostaria que as crianças escrevessem do seu jeito. Não precisa a mamãe ficar brigando, ficar brava. Ah, escreve direito, criança. Não, escreve do seu jeitinho. Nós já estamos no final do ano, apesar da gente ter sido prejudicado aí pela pandemia, mas eu acredito que já dá para vocês terem uma ideia de como escrever algumas palavrinhas. Se você tiver dificuldade, manda um áudio aqui para a Pro, que a Pro dá um jeito de te ajudar. Essa atividade, para quem imprime, tá simples. Tem as linhas e tem o quadro para você fazer o desenho. Para quem não imprime, não se preocupe. Desculpa. Você pode fazer no seu caderno. Você escreve lá. Data. Coloca a data. Hoje, dia 19, nós já sabemos que outubro é o mês 10 de 2020. Eu sei que essa atividade é de segunda-feira. Aí você vai lá e escreve lista. Você faz a lista de todos os meios de transporte que você já usou e aí faz um desenho, escolhe um deles. Você andando de bicicleta, você andando de avião, de ônibus, de trem, de navio, de cavalo. Escolhe um que você já usou e faz o desenho. Pronto, acabou a atividade de hoje. Amanhã, na terça-feira, vamos iniciar um novo dia. Você vai olhar o seu clima aí em Franco da Rocha e você vai pintar o dia 20. Amanhã é dia 20. Você vai pintar de acordo com o clima aí de Franco da Rocha. E aí a Pro vai explicar novos tipos de meio de transporte. Ontem, né, no caso da segunda-feira, a Pro explicou para vocês na atividade que existem vários meios de transporte. Cavalo, navio, avião, ônibus, trem, carro, moto, bicicleta. Só que esses meios de transporte, eles são divididos em grupos. Existem os grupos que é terrestre, que são os meios de transporte que vão pela terra. É igual quando a gente falou lá nos animais. Lembra que a gente falou de animais terrestres, animais aquáticos e animais aéreos? Então, mais ou menos parecido. Os terrestres, os meios de transportes terrestres, são todos aqueles que vai no chão mesmo. Carro, moto, bicicleta. O trem, ele é um meio de transporte terrestre, só que ele não anda pelas ruas, ele anda sobre trilhos, mas ele também é terrestre. Tem os aquáticos. Quais são os aquáticos? Navio, barco, canoa, submarino, tá? Então, esses são aquáticos, que são aqueles que vão pela água. E tem os aéreos. Os aéreos são os aviões, os helicópteros, os jatinhos. E nós tem o balão. O balão não é aquele balão comum que a gente vê por aqui. Mas existe um tipo de balão que você entra dentro dele, ele tem um motor e aí você faz passeio de balão. Ele também pode ser considerado um meio de transporte. Tem um outro meio de transporte que é muito legal, que é o foguete. O foguete transporta pessoas daqui da Terra até no espaço. Então, ele também é um meio de transporte e ele é aéreo, tá bom? Então, lembrando, terrestre são meios de transporte que nos permite se locomover por terra. Aquáticos são meios de transporte que nos permite locomover pela água.
E aéreo é pelo ar, que nos permite nos deslocar pelo ar, tá bom? Como já aprendemos um pouco mais sobre os tipos de meio de transporte, vamos encontrar em revistas e jornais figuras e colar de acordo com o grupo a que pertence. Então, eu coloquei o quadro. Se você consegue imprimir, tá aqui o quadro. Tem o quadro com terrestre. Opa! Tem o quadro com aéreo e aquático. Então, você vai encontrar figuras aí em panfletos, jornais, revistas, qualquer coisa que você encontrar que tenha esses meios de transporte, e você vai colar em cada quadro desse aqui. Se você não consegue imprimir, você vai fazer no seu caderno. Você só vai mudar aqui a data e colocar no dia 20, que é a data de terça-feira, e aí você escreve lá, terrestre. Você vai cola todas as figuras que você encontrar de meios de transporte que é terrestre. Depois você escreve aquático e aéreo e você cola cada um no seu grupo. Ai, mas eu não tenho figura, não tenho revista, não tenho jornal, não tenho nada para recortar. Então você vai desenhar. Se você for desenhar, eu quero no mínimo 2 para cada um. 2 terrestres, 2 aquáticos e 2 aéreos, tá bom? Então, é essa atividade de terça-feira, só isso, simples. Quarta-feira, nós temos a aula da Provanúzia. Então, na aula da Provanúzia, você vai acompanhar normalmente, porque a Provanúzia vai colocar lá a proposta da atividade dela. E aí, na quinta-feira, você tem essa atividade que a Pro vai mandar para você agora. Relacionando as imagens. Vamos relacionar as figuras com os nomes dos meios de transporte. Aí a Pro colocou, ó, o barco, o carro, o trem e o ônibus. Então, você vai tentar ler. O barco, aonde aqui está escrito o nome barco? E aí você vai ligar o barco no nome dele, o carro no nome dele, o trem no nome dele e o ônibus no nome dele. Só isso. Se você não consegue imprimir, sem problemas. Você muda a data, que na quinta-feira vai ser dia 22. E aí você vai fazer aí no seu caderno. Você pode desenhar um barquinho. Ó, desenhou o barquinho. O que você vai fazer? Você vai escrever o nome do barco aqui na frente. Aí depois você desenha o carro. Você desenha o carro. Ó, tá meio feinho, mas é um carro. Aí você escreve o nome do carro aqui na frente, tá bom? Depois você desenha o trem e o ônibus. Não esquece de pintar todos esses desenhos que a Pro pediu para vocês fazerem. Aí, na segunda folha tem, para finalizar, vamos descobrir qual meio de transporte está atrás da sombra. Escreva na linha o nome dele. Ó, se você não conseguiu imprimir, tranquilo, dá para fazer também. Tem aí o número 1, tem um meio de transporte, o número 2 e o número 3. Tem o desenho dele e tem uma linha do lado. Se você não consegue imprimir, você vai olhar. Número 1, e você descobriu qual é o meio de transporte que está aqui, você escreve o nome dele aqui nessa linha. No número 2, você vai descobrir qual é esse, escreve na outra linha e escreve na outra linha. Pronto, aí no seu caderno. Porque se você colocar assim o número, a Pro vai saber de qual figura, de qual sombra você está falando. Tá bom? Terminou isso na quinta-feira. Se você quiser me mandar todos os dias, você pode mandar. Se você preferir, eu acho até melhor, você me manda tudo na quinta-feira. Todas as atividades. A de segunda, a de terça e a de quinta. Tira as fotos e me manda. Ou você pode mandar vídeos bem curtinhos, você pode mandar áudios do que você entendeu sobre meio de transporte, tá bom? Me manda tudo isso. Feito isso, acabou a nossa aula. Essa maneira que a Pro encontrou de mandar para vocês um vídeo só, mandar todas as atividades de uma vez, é um teste. Vamos ver se vai dar certo. Eu não gostaria que vocês fizessem tudo de uma vez,
porque vocês vão ficar cansados e aí vocês vão ter o resto da semana para não fazer nada. Então é interessante que vocês façam de segunda na segunda, de terça na terça, de quarta na quarta. Se for no caderno, de acordo com as orientações que a Pro colocou. Se for na folhinha impressa, também de acordo com as orientações que a Pro colocou. Tá bom? Então, eu vou mandar aqui para vocês o cronograma da retirada do material e da lembrancinha que tá lá na escola. E pronto. Feito isso, não esquece de me mandar as fotos, porque eu preciso das fotos, gente. Muito obrigada e até semana que vem. Beijo! Beijo!